E aí, tudo bem com você? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tá tudo progredindo? Nós, seres humanos, fomos criados para progredir. Se você pegar o livro dos livros, o livro que é base da humanidade, chamado Bíblia, tá lá nos seus primeiros capítulos, nas primeiras falas, o Criador dizendo que nos faria para sermos protagonistas no céu, terra e mar. Então eu e você precisamos desenvolver a busca pela melhoria continuamente. Mas nada mais, isso dá trabalho, isso cansa. Parabéns, seja bem-vindo ao mundo, é assim mesmo. Dá trabalho, só que dá trabalho com sentido, com objetivo, porque de uma forma ou de outra você vai trabalhar. Ou para você, ou para outro, ou para ninguém, ou você vai dar trabalho. Mas nós aqui do programa entendemos que inovar é um diferencial que nós já recebemos já na nossa criação. Deus, criador de todas as coisas, inovador, permite que nós também possamos inovar e criar. O programa Ser Tão Inovador, ele tem esse objetivo também, de estimular você e provocar a você sair da sua zona de conforto. Eu sei que ele é legal, todo mundo meu que gosta disso. Ninguém compra sofá de madeira, né? Porque é duro, ninguém vai ficar lá. Sofá é para você ficar ali afundado ali, é para gerar aquele conforto. Mas ninguém trabalha num sofá. Já viu alguém trabalhando num sofá? Não dá. Ali é para descansar. A vida tem seus momentos de descanso, é óbvio que a gente precisa. Entretanto, a produção, gerar alterações, gerar mudanças, gerar progresso, requer de nós uma postura ativa, uma postura protagonista. Faz sentido isso que a gente está falando? Não faz sentido? O que é que você acha? Comenta aí com a gente. Entra depois aí no nosso Instagram, Sertão.inovador, ou mesmo no TikTok, no YouTube. Comenta, fica à vontade. Nós queremos, na medida do possível, despertar em vocês esse potencial que já está em você. Algumas pessoas falam assim, o Vale do Silício, da Califórnia, é inovador. Lá não é nada, é igual a qualquer outro lugar. As pessoas que estão lá que são inovadoras. Então, onde você está, onde nós estamos, também tem pessoas inovadoras. Talvez está faltando aqui um ecossistema, um ambiente, um estímulo que favoreça você empreender, você inovar. Seja empreendedorismo para ter empresa, ou seja empreendedorismo para ser um bom profissional, ou um profissional liberal, autônomo, independente do que for. Com fins ou sem fins lucrativos. Desejar fazer hoje melhor do que fazia ontem, não dá para ensinar, só dá para aprender. Eu não posso gerar em você o desejo. Você que tem que ter o desejo. O que a gente pode fazer é estimular. O programa tenta estimular, trazendo conhecimento pelos participantes aqui da bancada, mas também trazendo outros convidados para trazer temas novos, para que a gente consiga fazer a diferença. E fazer a diferença não porque é só fazer a diferença, mas é porque vivemos em um mundo onde não se dá mais para ficar sempre entregando a mesma coisa, a mesma coisa. Isso dá problema em todos os relacionamentos, até em casamento. Mesma coisa, mesma novela, mesma reclamação. Em algum momento alguém vai começar a chiar. Então, tudo que você precisa de inovação já está dentro de você, porque o Criador já nos fez assim. No fim, a gente precisa fazer essa atividade produtiva, empresarialmente ou como profissional, mas também precisamos cuidar de nós, obtendo felicidade. É importante isso. A gente vive num mundo que somos estimulados a ter sucesso, a escola existe para ter sucesso, o emprego a gente está lá para ter sucesso, a gente abre uma empresa para ter sucesso. O foco de ter sucesso é um grande pilar da humanidade, principalmente o mundo ocidental. Mas às vezes você tem sucesso e não é feliz, cara. E aí é importante ter esse outro lado também, de ter a felicidade com sucesso. São duas coisas que, para algumas pessoas, elas acham que são antagônicas. Ou você tem sucesso ou você é feliz. Ou então, ou é feliz ou tem sucesso. Não precisa ser assim. Você pode ter as duas coisas. Você pode ter equilíbrio nesse processo. Neste sentido, do lado da felicidade, que é um tema um pouco mais introspectivo, mais psicológico ou espiritual, queira você abordar, ou mais filosófico, mas é da natureza humana, faz parte do nosso convívio humano pensar nessas coisas. Pense também sobre isso. Até porque a felicidade, ela está por trás inclusive, da maioria dos sucessos. Por que você quer ter sucesso?
porque eu quero ter muito dinheiro. Vai fazer o que com esse dinheiro? Ah, eu quero pegar esse dinheiro, eu quero comprar casa para minha mãe, que eu não tive condições, quero dar uma condição melhor para meus filhos, quero poder... Opa! E isso é para quê? Para você ser feliz, provavelmente. Acredito que ninguém aqui está tá fugindo da felicidade. A felicidade é tão importante que ela faz parte até da Constituição americana. Tá lá, os pais fundadores colocaram lá como um dos objetivos daquela nação, ela existe, está lá, em busca para buscarem a felicidade. Como vai encontrar, aí uma outra história. Mas nós aqui queremos bater nesse ponto. Não adianta você também se acabar de trabalhar, entrar em todas as guerras que mostram para você e no fim das contas você só está lutando guerra dos outros, só está fazendo lutas e correndo atrás não sei de quê. Você precisa estar claro do que realmente você quer e busca a felicidade. Eu quero convidar, aqui eu quero falar principalmente para a comunidade acadêmica, mas também quem não é da comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural do Semiárido também pode participar. Agora, no mês de novembro, dia, se não me falha a memória, dia 20 de novembro, a gente vai divulgar um pouco mais sobre isso. Nós vamos ter um seminário lá na universidade chamado Busca da Felicidade. Como você ter a felicidade. E nós vamos, como nós estamos trabalhando dentro da incubadora, tem alguns projetos na incubadora que trabalham hoje muito com tecnologia. A gente vai fazer duas coisas dentro de um projeto só, vai ser inclusive bastante inovador esse projeto. Nós vamos trazer alguns autores, inclusive eu trouxe alguns aqui só para exemplo, a título de curiosidade. Nós vamos abordar, nós vamos ouvir dentro da parte inicial do evento palestras sobre felicidade. Então nós vamos trazer desde autores gregos, como o próprio o Sócrates, principalmente nas palavras de Platão, porque Sócrates não escreveu nada. Platão foi uma pessoa que falou sobre isso, principalmente um livro chamado O Banquete. Ele tem um texto bem interessante. Aí vamos trazer o Aristóteles. Não podemos deixar desses 10, tem o principal de todos os 10, que mais falou de felicidade foi Jesus Cristo. O que foi que Jesus falou sobre isso? Depois nós vamos, contemporâneos da época ali no Império Romano, nós vamos passar por 3 autores, Epiteto, o Sêneca e o próprio imperador romano, Júlio César, que falou sobre isso. Ele era um chamado imperador filósofo, imperador escritor, porque ele escrevia e tinha considerado sábio. Nós vamos depois passar pela Idade Média, com o próprio Santo Agostinho, e depois os mais modernos, Schopenhauer e outros autores. Serão 10. No final de uma etapa desse evento, eu trouxe alguns aqui. Deixa eu então só colocar aqui. Por exemplo, Santo Agostinho escreveu sobre a vida feliz. Certamente deve ter lições maravilhosas aqui. Trouxe do Schopenhauer a arte de ser feliz. Trouxe aqui também do Sêneca, senador romano e também era conselheiro de imperadores. O Sêneca escreveu um livro sobre a vida feliz e qualidade da alma. Esses são 3 dos 10 que nós vamos trazer. Podia também puxar a Bíblia aqui e mostrar também Jesus, um dos que vai falar. Dentre todos os 10, no final, nós vamos fazer um negócio inovador, porque depois que nós conhecermos o que é que eles falaram sobre isso, nós vamos colocá-los numa grande plenária, para que eles possam falar ao vivo com todos nós. Aí você vai ficar assim, peraí, que história é essa? Calma, nós vamos usar inteligência artificial, e hoje já tem inteligência artificial que consegue pegar todo esse material, por exemplo, que esse autor falou, e consegue criar na linguagem dele como se fosse ele falando. Então, digamos que eu falasse aqui, ô Santo Agostinho, me diz uma coisa, qual é a sua leitura sobre o consumismo? Baseado naquilo que ele escreveu, a inteligência artificial dá uma resposta, né, apropriada no que ele falou. E assim nós vamos pegar vários desses autores, e serão várias IAs, e elas vão poder também, na hora do evento, interagir conosco, trazendo algumas respostas direto da fonte, né, de pessoas que já escreveram, e hoje tem IAs que já conseguem fazer a tal da arquitetura cognitiva dos autores, pelo que eles falaram. Então, se forem obras originais, isso dá para fazer. Então, está feito convite dia 20 de novembro, se não me falha a memória, a gente vai divulgar isso para a comunidade acadêmica poder participar desse tema tão relevante que faz parte de nosso dia a dia. Bom, depois desse preâmbulo gigante, que é um negócio, uma abertura enorme, meu Deus, para começar o programa, nós vamos agora conversar, vamos bater um papo aqui sobre o mercado imobiliário, vamos conversar sobre uma nova lei que está chegando aí, já tem gente com os cabelos em pé. Você, não só para quem é dono do imobiliário, você que tem casa, né? Você que aluga uma casa, você que vai alugar, aí envolve também os profissionais nesse setor. E não sou eu que vou falar desse assunto, não, eu estou só aqui de cabido,
vou só fazer aqui umas perguntas, interagir com o Jansen, que é nosso integrante aqui da bancada. Jansen, seja bem-vindo. Vamos conversar sobre esse assunto, porque as redes sociais já estão fervilhando aí sobre um monte de coisa nessa área. Seja bem-vindo. Obrigado, Radamés. É um prazer sempre estar aqui conversando sobre um assunto tão relevante para a sociedade, que é a casa própria, que é o imóvel, né, que muitas pessoas usam para morar, para trabalhar, para ter seu lazer, né? E eu estou envolvido nesse processo, nessa cadeia produtiva imobiliária há tanto tempo e faço isso com muito prazer, com muito amor, com muito gosto. Você falou aí sobre as relações, né, das pessoas, a felicidade, né, o objetivo de cada pessoa de viver melhor, de ter um futuro melhor, ter uma vida corrente melhor. E essas relações são muito importantes. E elas afetam muito, muito a área trabalhista, empresarial, né? de tamanho monte. Para você ter uma ideia, as pessoas... Eu conheço, no momento, eu estou acompanhando aí 2 ou 3 empresários, 3 homens muito bem-sucedidos, famílias muito bem-sucedidas financeiramente, mas que você vê que não tem muita alegria no seu viver. Não tem muita, tá sempre buscando algo para complementar, para atingir esse prazer de trabalhar, mesmo que o dinheiro não tenha conseguido dar a eles o que eles querem. E a gente sabe que o dinheiro é uma consequência de toda uma história. Sim. O principal tem que ser mesmo o bem-estar. A mente da gente, ela tem que estar sempre em inovação, sempre em mudança. E a gente teve um professor, né, há muitos anos atrás, que até hoje está presente através do seu Espírito, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, ele nos orienta, e ele é especialista em tratar relacionamentos e mudar a mente de pessoas, como diz em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Então, é um grande professor, é o maior professor que já existiu até hoje e que existirá até o final dos tempos. E, graças a Deus, ele capacita outras pessoas e outros professores terrenos e outras pessoas, outras lideranças, para que possam trazer para nós a importância que tem a gente se relacionar bem com o outro. O Bauman, que é um escritor e tudo, ele falou sobre as relações superficiais. Líquidas, né? Líquidas, né, que existem, né? E cada vez mais as pessoas estão deixando de ter esse calor humano, essa interação. É muito importante a tecnologia porque ela dinamiza todos os processos. A IA vem aí para arrebentar, está vindo, já está em curso. Mas é interessante que a gente aprenda a tratar melhor. Por exemplo, na área de imóveis, imobiliária, que é a área que eu trabalho. Nós estamos vendo aqui uma procura muito grande por imóveis para alugar no mundo corporativo. Já existe uma natural procura para residência, porque quem não está podendo comprar um imóvel aluga. Vai morar. Quem casa quer casa, né? Tem muita gente casando e quer uma casa. Exatamente. Então, é natural você procurar um imóvel para sua residência. No mundo corporativo, antes, se você queria montar seu escritório ou montar o escritório da sua empresa, você alugava uma sala, 2, 3, dependendo da sua necessidade. Hoje em dia, o pessoal está procurando, ao invés de alugar uma sala, um escritório, um prédio, está procurando imóveis tipo residência. Casas boas, casas com mais espaço, onde as pessoas fiquem todas dentro de um ambiente, um olhando para as outras, interagindo, olhando para a janela e vendo um jardim, vendo uma piscina que mesmo que não esteja sendo usada, mas ela está ali transmitindo aquela coisa agradável, aquela paz, né? E as pessoas estão alugando mais imóveis por vários motivos. Um deles, esse tipo de imóvel, especificamente falando, para o mundo corporativo, são imóveis mais
que trazem uma terapia de lazer, de prazer e tudo. Essa ideia de felicidade, de felicidade, né? Que eles possam cada vez mais estarem se sentindo bem onde estão. Consequentemente, a produção, isso já clinicamente já foi comprovado, a produção aumenta, né? E aumenta consideravelmente. E não só por isso também, mas a questão das locações, elas necessitam que você otimize os espaços. Você alugar 10 salas para botar um escritório, ou um bom escritório, é muito melhor você alugar uma casa com 2 ou 3 salas grandes, onde você coloca todo mundo ali dentro e as pessoas interagem umas com as outras. Até nos apartamentos que estavam se lançando, muito apartamento, muito pequenininho. Teve um período aqui no Brasil que estava se lançando muito apartamentozinho pequenininho, não só para venda como para aluguel, que você praticamente entrava e saía e como é que se diz? Você não tinha nem tempo de interagir com as pessoas. Hoje os espaços onde se consegue reunir mais a família é a cozinha, porque até na sala, para se sentar e assistir algum programa, a pessoa já assiste no seu computador, na sua tela, no seu celular, mas para comer você não pode comer no computador. Desculpe o exagero. Você tem que sentar numa mesa. E essa mesa, principalmente da cozinha, as cozinhas estão sendo construídas hoje, isso já é uma informação realmente verdadeira, as cozinhas estão sendo construídas com maior espaço, para que ali se encontre o pai, o filho, a esposa, o marido, mesmo naquele momento rápido, mas eles têm que passar por ali, se não forem fazer a refeição lá fora. E ali eles interagem e discutem alguma coisa familiar e conversam um pouco mais. Então, os relacionamentos hoje são muito importantes e o mercado imobiliário ele tem tentado se adequar a isso aí. E as pessoas têm que estar sempre buscando inovações, mudanças. Por exemplo, aluguel. Aluguel na questão de contratos. Foi decidido que a partir do dia 1º de janeiro, todo contrato de locação tem que ser por escrito. Antes podia ser um contrato verbal, ser com 2 testemunhas e com a incidência de pagamentos mensais, você poderia comprovar que existia um pacto feito para aquela locação. Hoje é obrigatório, vai ser obrigatório, um contrato de locação por escrito, com valores definidos, com periodicidade definida, né, com garantia locatícia definida, sempre uma, nunca podendo acumular mais de uma, sob pena de nulidade do contrato, com regras bem definidas para que se evite maiores problemas depois. E a partir do dia 1º vai vigorar isso aí. Mas tem uma notícia não muito boa. Apesar dos aluguéis, a procura, a demanda está crescendo nos aluguéis. Por quê? Porque a venda tem sido um pouquinho reduzida por conta da alta taxa da Selic. Os financiamentos impedem que as negociações de compra e venda de imóveis fiquem mais brandas, né? Não para, mas mais brandas. O pessoal está procurando muito aluguel. Só que o proprietário do imóvel, a partir de janeiro, as imobiliárias, as pessoas que administram aluguéis, elas vão ter que vamos dizer, na expressão popular, se rebolar um pouco. Se virar nos 30. Se virar nos 30, porque vai incidir imposto sobre aluguéis, tanto para quem paga como para quem recebe. Além, normalmente, do imposto de renda, que normalmente é cobrado quando as pessoas declaram que um que recebeu e que outro que pagou, mas vai ter, além disso, ainda vai ter mais uma incidência de um imposto para o governo federal e também para o governo estadual e municípios. O detalhamento disso aí, a nossa contadora, a semana passada ela participou de uma grande, do evento, né, com vários outros contadores para poder mastigar, eles já estão tratando disso direitinho, e logo mais eu aconselho a quem aluga, né, tanto o locador como o locatário,
a se inteirarem direitinho com seus contadores ou com as imobiliárias que fazem a administração, como a nossa, para que a gente explique melhor como é que isso vai funcionar, como é que isso vai ser colocado dentro das informações fiscais. Mas é isso aí. Aluguel vai passar por essa, vai partir para isso aí. Agora, por outro lado, a gente vê muita irresponsabilidade de pessoas alugando, administrando, sem ter a menor competência para isso. Por outro lado, quem vai poder trabalhar isso vai ser o proprietário, ou o procurador do mesmo, certo, ou o administrador imobiliário, ou aquele advogado que tem a competência para fazer o seu contador. Então vai tirar um pouco, vai alijar do mercado um pouco aquele mau profissional, aquele que está usando, né, ilegalmente a profissão, ou seja, chama-se exercício ilegal da profissão, que isso, com essa tributação, as coisas terão que ser mais responsáveis e os profissionais competentes para isso é que vão responder. Então, com certeza, os órgãos de fiscalização, tanto do Cresce como do governo, vão atuar com mais pujança para que se evite o máximo de desvios e de irresponsabilidades fiscais. Vai ajudar, de certa forma. A gente espera apenas que esse tributo a mais que vai entrar seja bem utilizado e seja bem conduzido, que, na maioria das vezes, não está sendo. Você fala num assunto que, como cidadão de qualquer país, nós temos a obrigação de financiar o Estado para que o país exista. E a maneira de financiamento do Estado é através dos tributos, dos impostos e tributos. Qualquer país que você for, isso vai existir, porque ele não tem fonte de renda. Como é que eu vou ter a saúde? Como é que eu vou ter médicos? Como é que eu vou ter escolas públicas? Alguém tem que pagar. Não existe nada de graça. Tem gente que ganha, eu ganho aqui esse valor aqui de graça do governo. Isso não é nada de graça. Alguém está pagando. O dinheiro não surgiu, não tem um cofre aberto assim, só tirando inesgotável, não tem uma fonte inesgotável. Tira de um canto que vai para outro, tira de um canto que vai para outro, né? Quando se cria mais uma fonte de retirada do bolso do cidadão, que é o pagamento do tributo, ele tem que voltar de alguma forma, né? Espera-se, é o mínimo que se espera. Benefício, né? De benefício para a própria população. Eu pago, você paga, nós pagamos impostos por causa de todos nós. Nós pagamos para nós mesmos depois temos o retorno. De diferentes formas, de segurança, saúde e educação, que são, digamos, os 3 itens mais visíveis, mas tem outras formas que vêm. E, de repente, quando você não vê isso voltando, às vezes o dono da casa fica, rapaz, mais um, né? Mais um imposto, mais uma tributação, mais uma maneira mais um corte no orçamento aí, né? Vai ter mais uma cortada aí que vai reduzir o orçamento do cidadão. Entretanto, são regras que o país vai adotando, são decisões que os governantes vão tomando por seus motivos, alguns corretos, alguns às vezes nem tanto, mas você precisa se preparar para isso, né? Aí você tem que estudar, tem que se preparar, ver os caminhos legais, e você tem isso aí tem várias áreas. Eu me lembro que na época que eu trabalhava numa empresa e o empresário tinha uma boa assessoria jurídica e contábil que fazia com que ele reduzisse uma boa carga tributária dele, porque esses profissionais sabiam, dentro da lei, legalmente, como agir, para que a empresa obtivesse um lucro um pouco maior, né, dada ali que ele podia estar pagando. Na minha memória vem que era mais ou menos assim 80%. Ele poderia reduzir, ele reduziria em torno de 80% se tomasse algumas medidas. Eu já vi isso acontecer na área médica, odontológica. Odontológica eu já vi recentemente um caso bem parecido, em torno de 60%. São decisões contábeis que são tomadas, que tem que ir lá nas secretarias, fazer os devidos ajustes, e pronto, você passa a ter um pouco de folga. Mas a gente acabou entrando, né, numa área aqui, porque quando
o bolso dizem que é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. A gente está falando de um assunto, ele tocou nessa parte sensível, aí às vezes acaba sinalizando. O que também vai ser um desafio para vocês que trabalham nesse ramo imobiliário, porque daqui a pouco, no fim das contas, alguém vai repassar para alguém isso. Até que ponto o impacto disso vai ter no mercado, porque de repente sobe. A gente já tem um problema com a inflação aí, com essa taxa da Selic lá em cima, um monte de coisa. E vem mais um item para dificultar. Eu sempre digo que empreender no Brasil é para amador, não. É um negócio assim, né, gente? Se você aprender aqui, você pode empreender em qualquer lugar fora aí, porque realmente o desafio é muito grande. O desafio é muito grande. E eu fico perguntando, como é que vai ficar eu aqui? Eu tenho 5 casinhas que eu trabalho com isso, estou alugando, e agora vai vir esse imposto, aí o dono da casa, ele vai repassar para o aluguel, ele pode, não pode, é ele. Como é que fica isso assim? Como é que... Vai haver agora uma necessidade de um ajuste entre as partes. Já está alugado o imóvel. Isso, até porque tem um contrato ali fechado. Existe um contrato que ele tem que ser obedecido, né? Apesar da lei, tem medidas provisórias que, mesmo o contrato estabelecendo uma periodicidade X, só vai poder se mexer, principalmente em valores, depois desse período acontecer, através de um reajuste, seja por um índice do governo ou por uma livre negociação, mas tem uma medida provisória que dá o direito das partes, se houver, por exemplo, um fator altamente relevante. Por exemplo, o petróleo aqui na costa se descubra mais poços e mais poços, né? A gente estava falando há pouco tempo sobre essa questão do petróleo, e aí começa a haver uma incidência muito grande de produção de petróleo, que isso venha a impactar o mercado imobiliário, como já aconteceu aqui em Mossoró, e os preços triplicaram, quadruplicaram mesmo, os contratos estando ainda em vigor. Aí eu estou dando um exemplo bem exagerado para dizer que há possibilidade de uma conversação entre as partes para se fazer alguns ajustes, né? Alguns ajustes. Esses ajustes têm que acontecer, sim, dos dois lados. Para o proprietário do imóvel, para o locador, vamos dizer assim, não obrigatoriamente ser proprietário, mas o locador, ele melhorar o bem que ele está locando, né? Fazer um upgrade nos imóveis, procurar melhorar mais e tal, para que ele possa também cobrar um pouco mais no aluguel, certo, e se justifique. O outro também. É uma necessidade constante de que a gente tem de estar buscando alternativas, e o mercado vai se autorregulando com esses esforços, e aí vai mudando para melhor. É o que a gente acredita que acontece, senão não haveria crescimento. Aqueles que não se adequam ou não procuram as alternativas, estudar para isso e procurar alternativas e buscar e ter aquele comportamento empreendedor, vai ficando à margem e termina passando, né? Ficando sem mais sucesso no negócio. Então, por exemplo, o que é que a gente está fazendo? Antigamente a Mobile tinha 40 corretores dentro de casa, exclusivos, como outras imobiliárias também tinham. Hoje não existe mais isso. O corretor, ele é autônomo, ele está sozinho. Quando aquela imobiliária pega um empreendimento bom para comercializar ou tem alguma coisa boa para oferecer a esse corretor, ele naturalmente, por osmose, ele se chega, pega aquele material e vai trabalhar. Hoje, as maiores imobiliárias não batem mais no peito, nem a Lopes, nem outras, e não podem mais bater no peito e dizer, eu tenho 5 mil corretores, 4 mil. Eu tenho 30, 50, 100, 200, dependendo do porte da cidade. E em Mossoró, você não vê praticamente imobiliária nenhuma com mais de 10 corretores. Nós temos 6, contando comigo. Então, mas hoje, nós adotamos um sistema novo. A Mobile está inovando na cidade. É um assunto que eu queria passar aqui para a população. Inovação. Para você, inovação. A gente abriu a MEV, Mobile Estação de Vendas Digital, a MEV Digital. O que é isso? É uma imobiliária? Não, é uma estação de vendas que ela apoia qualquer tipo
de imobiliário ou qualquer corretor. Ou seja, a gente consegue captar através de um sistema inovador, usando um CRM integrado ao IA, a gente consegue integrar esse sistema e coletar através de uma gestão de tráfego diferenciada, porque muita gente faz tráfego pago, tráfego orgânico, disparos. A gente contratou 3 profissionais de alta qualidade, que estão coordenados pelo meu filho, que é um cara bem inovador. Podemos até trazê-lo aqui depois para conversar um pouco com ele. Ele coordena esse trabalho. É um toque de violão aqui, de repente sai até alguma coisa. Cara que está bem preparado, fez direito, se formou em engenharia civil, é corretor de imóveis e conseguiu juntar aí 4 profissionais de altíssimo gabarito, um SDR, um gestor de tráfego, um filmmaker, agora pessoas diferenciadas. E montou um projeto e um programa que já está funcionando, onde a gente faz captação de leads qualificados e entrega a todos esses corretores lá fora. Não precisam ser corretores, mas eles continuam na vida deles, comumente trabalhando para si, e a gente apenas chega para eles: olha, nós temos o produto para você vender, resumindo, tudo é isso. E nós temos o cliente para visitar. Está aqui o lead qualificado já. É aquele lead que já foi feito o perfil dele, ele já se enquadra nesse imóvel, né? Está aqui os 2 para você visitar, porque nós não vamos dar conta só com 6 corretores. Entendi. A gente não está dando conta, a gente está entregando aos corretores locais o lead e o imóvel para que ele faça a visita. Aí vai depender da expertise dele, da qualificação dele, em conseguir fazer esse fechamento. Mas ele já recebe de bandeja o imóvel e o cliente. E ele é quem vai fazer a finalização do negócio. Porque o grande sacada hoje do mercado imobiliário não é você encontrar, não é você, como é que se diz, ter o imóvel ou ter o cliente. É você precisa identificar o imóvel certo para aquele cliente certo. Esse produto que nós já lançamos no mercado e vamos inaugurar no início de novembro, ele faz o encontro dessas 2 coisas e entrega ao corretor para ele terminar e fazer a venda. Mas nós não vamos trabalhar só em Mossoró. O grande P do negócio é justamente que a gente vai trabalhar no mundo. A inteligência artificial, sim, ela vai atender a gente. Por exemplo, a gente pega um imóvel em Orlando. Meu filho é corretor de imóveis e mora em Orlando há 20 anos e trabalha para uma empresa grande, para a Google. E ele é corretor também. Então, ele mastiga e conhece o empreendimento lá bem direitinho. Enraiza todo aquele empreendimento na cabeça, vai na construtora, a construtora entrega o imóvel para vender a qualquer corretor credenciado, né? Vai ter todo o interesse entregado, não precisa convencer a construtora a deixar com a mobília aquele empreendimento. Ela vai fazer um contrato com a mobília, dizer quanto é que vai pagar de comissão, e aí meu filho vai lá, conhece o empreendimento a fundo. Aqui ninguém precisa conhecer nada, mas aquele corretor lá nos Estados Unidos tem que conhecer o empreendimento. Nós vamos fazer um tráfego pago para a região, para vender aquele empreendimento. O IA vai receber o lead, vai qualificá-lo e vai mandar a informação para o corretor, no caso, meu filho, mas pode ser também outros. Manda para ele, que conhece o empreendimento, e daí ele vai fazer a amostragem do bem. Se fechar, a construtora vai depositar a comissão na conta da Mobile e a Mobile repassa para o corretor que fechou o percentual dele. Assim mesmo a gente vai fazer com empreendimentos em São Paulo, Rio de Janeiro e em todo o Brasil, desde que a gente tenha corretores credenciados na nossa imobiliária, que a gente conheça e que são pessoas idôneas que vão fazer um trabalho de boa soma. Então, Radamés, a gente está inovando, a MEV Digital vai trabalhar dessa forma. Outros poderão trabalhar, sim, mas que tem que estender suas tendas, tem que alargar suas tendas, fazendo contatos com
pessoas, em primeiro lugar, que é quem vai contactar outras pessoas, donos de construtora, para poder se credenciarem no nosso sistema. Nós já estamos com alguns credenciados e a partir de novembro, corretores, já temos corretores de 5 cidades do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, eu tenho uma prima minha que também é corretora de imóveis há 15 anos, a Nena. No Rio de Janeiro eu tenho um primo meu que era oficial do Exército, se aposentou e fez o curso de corretor e é corretor de imóveis também. Então a gente tem alguns corretores de confiança que fazem contato com aqueles empreendimentos, alto padrão, médio padrão, padrão menor e tudo, e a MEV está trabalhando isso aí. E os corretores de Mossoró podem ter certeza que depois nós vamos convidar alguns de vocês para fazerem parte do nosso staff de vendas. Vocês vão continuar trabalhando seus imóveis do jeito que vocês estão fazendo, mas que vocês vão receber leads qualificados na sua mão e os imóveis que nós temos, que vocês já conhecem muito bem, vocês vão ter o cliente já potencial adquirente, não só o comprador, como o inquilino, para poder vocês mostrarem seus imóveis. A gente está inovando. Uau. É um desafio, né? Uma proposta bastante ousada, porque você com isso, você pode escalar para esse projeto ele pode escalar para um tamanho que você tem noção do que pode acontecer, né? Principalmente se for dando certo. Vocês vão passar por um processo, vou usar aqui a linguagem da incubadora, né? Vocês vão passar por um processo de validação disso, né? Validar os teus primeiros cases, como é que a máquina funciona todinha, o que é que foi, que deu certo, o que não deu. Mas foi dada a largada, né? Isso. Uma vez começou, agora é só ir azeitando, ajustando. Parabéns aí por essa iniciativa. É um sistema diferenciado também, porque eu sei que muita gente tem gestão de tráfego pago, alguns têm muito, muito bem instalados, muito bem, mas nós estamos investindo bem forte, né? Um valor até considerável, num sistema inovador de gestão de tráfego e que outros também poderão fazer com o tempo, mas a gente trouxe um pouco lá de fora, né, dos Estados Unidos, conseguimos se adequar à nossa realidade, instalamos e, juntamente com alguns aqui que são muito bons também, a gente integrou num CRM excelente, que também nos custou um valor considerável. Ou seja, nós estamos procurando investir e a gente não consegue resultados investindo pouquinho, com raríssimas exceções, você com o tempo, num tráfego orgânico, criando uma autoridade, uma identidade, tudo, você vai sim crescendo. Mas chega um ponto que você, para poder galgar coisas bem maiores e volume, sozinho você não faz nada. Você precisa não só da sua autoridade, mas diluir isso aí com vários parceiros, e é isso que a gente está fazendo. Muito bom. Esse é um princípio, Jans, que vocês estão praticando, é o que as startups fazem, é o princípio do crescimento. Chega uma hora que o crescimento ele precisa como se fosse aquele combustível nitroglicerina. Porque senão você vai naquela velocidade, tá, mas quando vem um pouquinho mais de investimento, dá uma possibilidade de expandir, né? Fantástico. E é um projeto de conexões, né? Você vai precisar muitas conexões. E interessante, dá para levantar aí uma grande comunidade de corretores e de construtores, quem sabe alguma coisa aí. E a ideia não é só venda, a ideia também é a gente criar vários cursos. Eu, por exemplo, eu sou especialista em avaliação imobiliária, vou fazer um mini cursozinho sobre avaliação, sobre os métodos utilizados na avaliação. Meu filho é especialista em financiamento bancário, vai gravar um muito curso. Bom. A gente já tem também um estúdio, além da MEV, a MEV, Estação de Vendas Digital, a gente tem também ao lado um outro ambiente que é para podcast. Vou convidá-lo, inclusive, para a gente fazer uma entrevista com você lá sobre as incubadoras e sobre o mercado acadêmico, pode ter certeza. E aí a gente, nesse estúdio, a gente vai gravar, a gente já tem todo o estúdio pronto, com câmeras, com tudo do bom e do melhor. A gente vai gravar vários cursos para a gente vender esses cursos baratinhos, para aquele corretor que está começando. Se a prata da casa não quiser adquirir, mas tem aquele
corretor lá em Currais Novos, em Caicó, em Pau dos Sim. Ferros, em Recife, no interior de São Paulo e tal, que vai querer pagar ali 150, 200 reais, Angola, 70 Moçambique, reais tudo faz. para aprender a avaliar Português. imóvel, para aprender a financiar imóvel, para aprender como tirar fotos de imóveis melhores, que fotos boas vendem, e outros, e outros, e outros. Nós vamos fazer vários cursos para vender. Não é boa. só vendas e aluguéis de imóveis. O conceito é bem maior. A MEV está pensando muito maior, muito mais lá na frente, mas com o pé no chão, Radamés. O bom é isso. Nós estamos com o pé no chão, fazendo passo a passo, uma coisa de cada vez, para que a base seja sólida. Entendi. E a gente não fique desmoronando aqui e acolá. Eu sei que tem ajustes, a gente vai ver que determinada estratégia não deu certo, mas aqui vai dando. São as famosas métricas, as análises, né? Que precisam ser feitas, os indicadores. Excelente, muito bom. Excelente. O programa inovador, fico muito feliz porque cada vez que a gente vai conversando, quem está participando aqui da bancada. E agora eu vou lhe provocar em outra coisa, que eu acho que isso aí vai resultar no que eu vou provocar. Eu acho que já vai dar certo lá na frente. Eu vi que o próprio Artêmio já está desenvolvendo na área dele, que é a questão da criação de comunidade. Fazer eventos, juntar esse pessoal, começar a aprender, juntar mentes pensantes do mercado, da área, tirar essa ideia, às vezes, de que alguém que é do meu segmento é meu inimigo e tal, como se fosse uma coisa concorrente. Quem decide é o cliente, ele que vai decidir, né? Eu que decido quem vai comprar a minha, é o cliente que decide onde ele vai comprar. Já passou dessa época. Então, esse seu trabalho, em algum momento, vai começar a gerar esse tipo de necessidade de fazer evento na cidade. Talvez até esteja fazendo, ou eu que não saiba, né? Eu não sou do segmento. Para juntar esses corretores, fazer capacitações, fazer premiações, reconhecer esse pessoal, mobilizar, porque quanto mais o segmento cresce, eu vou dar o mesmo exemplo, de novo aqui, se o segmento é do tamanho dessa xícara, ela tem uma circunferência que ela ocupa dessa mesa. Mas se ela passa a ser esse daqui, o mercado agora está maior, tem mais pessoas. Olha, você tem mais área do mercado também, você tem mais mesa para você aproveitar. Então, uma ilha ocupa um pedaço do mar. Uma grande ilha ocupa muito mais mercado ainda do mar. Então, não é assim, não vou crescer não, porque vão tomar, ou vão... Isso é uma visão muito reducionista. O mercado é muito grande, tem muitas opções, e uma coisa vai abrindo outra. Uma ponte conecta com outra, que daqui a pouco você... peraí, interessante, isso que você falou já... Enquanto você estava falando aqui, minha cabeça de mentor dos incubados já fica... Você deu no início da nossa conversa, você falou uma coisa que para mim fez assim, blue. Tá aí um mercado que talvez... Porque a gente vive no mercado de nicho, os mercados de nichos. Então, a cidade talvez não seja do tamanho do que eu vou falar, que ela permitisse, mas se existisse uma imobiliária especializada em oferecer casas para esse monte de gente que tem escritório, e de repente, rapaz, eu estou precisando, nem sei se estava precisando, mas tem uma imobiliária posicionada na rede social, na internet, e mandando alguém para visitar, lá, sei lá, um exemplo de um escritório de advocacia, que geralmente é aquelas coisas, tudo, um monte de quartinho assim e tal. Eu já visitei alguns, aí pega aquele andar inteiro do prédio, mas é só isso, amiga, é só um quarto, é só... De repente, começa a visitar esses lugares, e aí ele já tem que ter o portfólio dele de boas casas, bem localizadas, casas que tem... E olha, que tal você trocar isso aqui, cara, por isso aqui? Quer dizer, em cidades, você imagina, não sei se Mossoró, eu estou só falando, cidade pequena, talvez até dê certo, mas algumas cidades grandes é capaz de já existirem algumas imobiliárias nichadas, só com esse nicho. Corretor que só visita médicos, advogados, engenheiros, pessoas que têm esses escritórios para oferecer essas outras oportunidades, que ele já tem até as casas. Sim. Para as pessoas terem esse ambiente mais agradável. Quer dizer, uma coisa que puxa a outra, você vai fazendo e vai... E outra coisa, além de ser mais barato, porque cada unidade que se aluga para montar um escritório de uma incubadora, de um empreendedor desse, ou de um advogado, de um contador, um representante, existem impostos, existe taxa de luz, taxa de água, tem condomínio individuais. Quando você pega uma casa só
e coloca vários profissionais ali dentro, tá entendendo? Todos eles rateando um IPTU, rateando um condomínio só, rateando um aluguel, uma energia só. Uma internet sai muito mais barato. Se fosse um cowork, né? Sai muito mais barato. A gente tem uma facilidade. Eu tenho uma galeria de 5 salas e a gente sempre alugava as galerias. Agora a gente está ocupando por causa desse nosso projeto. Mas a gente, quando ia alugar, a gente fazia como todo mundo fazia. Divulgava nas redes sociais e tal. Ia aparecendo um ou outro. Mas era uma dificuldade, às vezes, para alugar. E aí, qual foi a sacada da gente? A gente, peraí, quem é que está se formando? Aqui cabe contadores e cabe advogados, por exemplo. Quem é que está se formando agora? Quem é que está recebendo? Terminou a OAB há pouco tempo, ou é contador há pouco tempo, e ainda não teve o prazer de botar seu palitozinho e ir trabalhar no seu escritório e tal. Aí a gente pegou a relação dos aprovados, tem que trabalhar com inteligência hoje. Claro. A gente pegou a relação e já ligou para ele, doutor, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Já alugou, muitos já são filhos de advogados, de contadores, já têm suas estruturas. Mas tem muitos que não têm. Sim. Então você já alugou, não, eu ainda não posso pagar um aluguel desse de, sei lá, R$800, tal, mas o senhor não pode, mas o senhor pode, juntamente com mais 2 colegas seus, ratear isso aí, vai sair R$200, R$300 para cada um, vai sair barato, o senhor vai ter um local de referência para poder divulgar o seu endereço, já tem ar-condicionado, já tem tudo isso aí e tal. Eu não tenho mais dificuldade em alugar sala para contador e para... Eu estou dando uma dica para os corretores aqui. Procurem os aprovados, os recém-formados, que estão procurando seus locais e tem assim. Eu estou dando a dica, não é só porque eu queira ser bonzinho, não, é porque tem muita demanda. Todo ano se forma no popular uma carrada de profissionais, no bom sentido falando, precisando de se instalarem e desenvolverem suas atividades profissionais. E só você botando uma plaquinha ou ali, não vai rolar muito não. Mas pegue o nome desse pessoal, ligue, chame ele de doutor, porque ele gosta de ser massageado no ego e vai ser um grande profissional amanhã. Então ele já bota o palitozinho dele, abre o escritório dele com ar-condicionado, bota a pasta dele lá, o computador e tal, o notebook, divide a casa arborizada, com piscina, com isso, aquilo, outro, com mais 3, 4 ou 5, fazem dali um local. Eu uma vez, Radamés, foi eu que vendi, quando lançaram o Oasis em Mossoró, foi eu que comercializei 80% das lojas. Era um empreendimento de Paulo Linhares, Edilson e tal, e o Wilson da WR. Eram os 3. E quem comercializou foi a Mobile. Vendemos em um mês quase tudo. Os que ficaram foi porque eles resolveram ficar com algumas salas. E aí, uma vez eu defendi a gente alugar 20 salas a 20 imobiliários e corretores diferentes. Aí, mas vai botar um corretor junto de mim? Meu amigo, você quer comprar uma casa, Radamés. Você quer alugar um imóvel. Você vai procura imobiliária A, B ou C, procura no Google, é aquela dificuldade. Se você for para um shopping onde só tem imobiliária, naquela ala, que você sabe que ali você vai ser entendido, ou então um bocado de sapataria, ou um bocado de loja de bijuteria, você sabe que sua dor, sua necessidade vai ser atendida ali. Pode até não ser, por conta de uma exceção à regra. Mas a chance aumenta muito. A gente não vive de exceções, a gente vive de regras. Regra que dá curso às coisas. E aí você chega lá, tá lá ali, 30 imobiliárias, 30 corretores. Se esse não tiver o produto, esse outro pode ter, o outro pode não ter, o outro tem. Né? Então é isso. Se você junta esse pessoal todinho num ambiente desse, eles trocam ideias, e as ideias sendo trocadas de forma mais curta, interage muito melhor e os resultados vêm com maior rapidez. Mesmo usando a tecnologia, mas o calor humano, a sensibilidade para que a gente possa procurar isso de uma forma mais eficiente acontece quando a gente reúne todo mundo num ambiente só. Com certeza, concordo contigo. E desde 2002 que eu já tenho essa mentalidade. Na época que eu estava no Sebrae, fazia justamente isso, tentando ajudar as pessoas
Primeiro ajuda o cliente que ele sabe um lugar para ir, né? Você vai ali em Fortaleza, tem algumas avenidas em Fortaleza, você já sabe que instrumentos musicais, por exemplo. Você vai para São Paulo, Santa Efigênia, você sabe o que é que tem lá. Você vai, depende de algumas áreas, você já sabe que aquilo ali já facilita para o consumidor e é bom também para o próprio empresário, porque ele pode ali ir junto. Só tem que ter uma mentalidade de humildade, de aprender, né? Não ficar olhando para os outros como inimigo, não sei o quê. Tem que mudar isso. Bom, o papo está muito bom, mas já estamos chegando aqui aos finalmente. Queria deixar aqui só as palavras, as considerações finais aí para o Jansen, para a turma que está acompanhando essa área de mudança, de locação, compra e venda de, né, esses equipamentos aí de imobiliários. Pode parecer repetitivo, Radamés e caro telespectador, mas imóvel ainda é o melhor investimento, o mais seguro, o mais durável, aquele que você aplica e você sabe que ele se valoriza. Que ele não só rende para muitos que alugam, né, que tem isso como fonte de renda, ele não só tem um rendimento daquele usufruto que está sendo, né, apresentado para um terceiro, que ele paga por esse usufruto, mas ele também tem, além desse rendimento, ele tem uma valorização do próprio imóvel que vai agregando valor. Só é necessário que você tenha uma boa orientação para você não perder dinheiro. Em que sentido? A gente sabe que apartamentos, depois de 5, 8 anos, eles vão estacionando nos seus preços. Se você comprou para morar, não, isso aí não tem problema. Mas se você compra para investir, é bom dentro de 5 a 10 anos, depois que você adquire um imóvel, dependendo da vida útil dele, você repassá-lo e já investir em outro. Entendi. Ou na planta de outros imóveis em construtoras idôneas que sabem que obedecem um cronograma e entregam. Então, o imóvel é um grande investimento e o corretor, você, colega corretor, que está dentro desse mercado, pode ter certeza, você está dentro de umas melhores profissões do mundo. Por quê? Porque é uma profissão que não só você realiza sonhos de pessoas, né? E também você se locupleta, porque se você tem um coração bom, você vê alguém satisfeito. Eu passo muitas vezes nas ruas aqui, diante de 40 anos de profissão, quantos e quantos batem nas minhas costas. Ei, eu ainda estou naquela casa que você me vendeu. Rapaz, que coisa boa. Ei, Jansen, eu estou querendo renovar. Meus filhos saíram, eu quero vender aquela e quero comprar um negócio menor. Quer dizer, além do prazer que você tem de ver as pessoas satisfeitas com aquilo que você proporcionou para elas, aquele bem-estar, você ainda ganha dinheiro, porque normalmente, às vezes, ela quer já partir para uma outra situação e adquirir. É muito satisfatório trabalhar com imóveis. E eu vejo nos seus olhos falando isso. É verdade. Gente, obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima edição.